Olá, boa tarde. Meu nome é Margarete de Souza. Essa é mais uma videoaula do estágio supervisionado 4. Essa é a atividade do relatório final. Devido à pandemia, não podemos, né? Essa seria uma aula prática em sala de aula. Devido à pandemia, teria que ser uma aula online. Eu escolhi o tema sobre violência e educação. Essa atividade foi elaborada para os alunos do segundo ano do ensino médio, uma turma da noite. Bom, eu estudei um pouco do livro da Maria Cecília Minaia, que fala, livro não, na verdade um artigo, uma revista pedagógica sobre violência e educação, e que é muito interessante, que ela aborda pontos bastante importantes. E eu escolhi o tema, achei importante por perceber, né, estatisticamente a gente é apontado que os jovens são as vítimas mais frequentes da violência no nosso país, são os que mais cometem violência e os que mais sofrem a violência, né? Eles são violência, na verdade o conceito de violência é muito abrangente, né? Tem muitos tipos de violência. Então, essa aula eu preparei com o objetivo de contextualizar alguns das principais questões relacionadas à violência, a violência urbana principalmente, com brigas de gangue, brigas de facção criminosa, brigas de rua, brigas de trânsito. Então, o objetivo dessa aula é pontuar alguns desse tipo de violência. Um outro tipo de violência também, que é a violência doméstica, que é muito, enfim, muitas vezes é um dos problemas difíceis do Estado de resolver, porque se encontra né, no seio familiar e muitas vezes ela é silenciosa, né, acaba que as autoridades nem sempre acabam tomando conhecimento, ou quando tem o conhecimento não consegue resolver da forma efetiva, né? Acaba sendo muito difícil essa resolução desse tipo de violência. Então, por isso eu escolhi o tema sobre violência e como que a educação pode ajudar, né? Não podemos dizer que ela pode resolver tudo, por ser um problema muito grande, né? Um problema social bastante abrangente, bastante difícil de resolver, como a própria autora Maria Cecília bem pontuou. Seria irresponsável dizer que a educação pode resolver todos os problemas da violência no país, mas acredito que ela pode ajudar muito na resolver esses problemas. Acredito que o jovem que estuda, que está em sala de aula, que se empenha na sua vida acadêmica, na sua vida escolar, eu acho que a possibilidade de ele se envolver com a violência é bem menor. Desse jeito, a gente, né, vai pontuar alguns conceitos, né, sobre as diferenças básicas do tema de violência, introduzir alguns conceitos sobre violência, um contexto histórico, né, que o Brasil realmente, infelizmente, é um país assim, muito violento. Historicamente, já, né, temos aí muitos relatos de crescentes índices de violência no nosso país. E dessa forma eu pretendo abordar o tema enfatizando a importância do jovem na escola, né, dentro da escola, qual a importância da educação, do lazer, da cultura, para afastar esses alunos, as crianças da violência. Esse tema é muito abrangente, tem muitos tópicos a ser debatido, porém, no primeiro momento,
o objetivo da aula é contextualizar os pontos, né, referente à violência, a violência urbana, a violência de trânsito, violência de gangues, violência também praticada pelo Estado, que, né, pelas polícias que acabam entrando nas favelas e cometendo atos muito violentos, muitas vezes com pessoas trabalhadoras que não são envolvidas com drogas, com tráfico de drogas, mas acaba sendo confundida, acaba sendo agredida de forma assim muito, digamos, muito violenta. Do outro ponto, temos a educação que pode potencializar, afastar o jovem das ruas, pode uma pessoa mais preparada com educação, ele vai se envolver menos com drogas, vai se envolver menos com violência, ele vai ter mais clareza sobre os seus direitos e deveres, ele vai ter maior chance de um emprego, né, de melhores empregos, melhores oportunidades profissionais, e que, né, estatisticamente sabemos que isso também é um ponto muito importante da valorização profissional, né, uma vez que muitos jovens, estatisticamente também é apontado que os jovens pobres, favelados, negros e pardos são as vítimas que mais sofrem violência e que mais praticam violência. Infelizmente, no nosso país, a gente ainda tem uma grande desigualdade social, e para resolver essa desigualdade social, né, não temos outros caminhos a não ser a educação é o principal caminho para a redução da desigualdade social. Bom, o sentido então podemos pontuar também questões de políticas públicas, qual as políticas públicas importantes para a redução da violência, o que pode ser feito, quais os pontos a ser trabalhado. Os alunos, né, será proposto para os alunos pesquisa em sites e revistas especializadas em notícias cotidianas também. Os alunos deverão procurar essas reportagens e vamos escolher algumas, né, não todas, mas tipo algumas importantes reportagens sobre violência. Cada aluno deverá trazer uma reportagem, um tipo de violência de trânsito, um de violência doméstica, um de violência de gangues, né? E debater sobre esse tema, e cada aluno também deverá fazer tipo uma redação falando do seu entendimento sobre o tema, sobre a violência, né? Se ele já presenciou algum tipo dessa violência, se ele tem algum conhecimento próximo de alguma das pessoas de sua família que já sofreram algum tipo de violência nesse sentido. Infelizmente, essa é uma realidade que atinge muita gente e que muita gente, muitas pessoas, muitos jovens acabam perdendo amigos, parentes para esse tipo de violência. Então, seria um debate mais aberto, franco mesmo, falando sobre experiência pessoal. E aí a gente vai pontuar no outro contraponto sobre a educação. O que a educação significa para aqueles alunos, né? O que ele espera do seu futuro, né? Quais os planos, se pretendem continuar na sua vida escolar, fazer uma faculdade, se tem um projeto, que é muito importante também para o professor plantar esse, digamos, sonho, não sonho, mas um projeto de vida, né? Que os alunos tenham um projeto de vida e que o professor possa incentivar os alunos a continuarem o seu estudo após o ensino médio, que não pare por ali, que não termine, que só através da educação ele é possível ter um futuro melhor, um futuro com um profissional mais qualificado, com oportunidades de emprego, com a melhora de renda, que possa beneficiar ele e sua família. Então, acho que
o papel do professor também é isso, é mostrar para o aluno o caminho, que a educação é o caminho, mas digamos que não é o mais fácil, mas é um caminho muito prazeroso e um caminho que pode dar orgulho e que vai fazer toda a diferença, não só na vida dele, da família dele, mas em toda a sociedade, no seu bairro, na sua área que você mora, para sua família e para toda a sociedade em si, né? Toda vez que tem um jovem que acaba estudando, se formando, tendo uma profissão, é um jovem a menos na violência, é um jovem a menos que, que esteja propenso a esse tipo de coisa, esse tipo de acontecimento. Nesse sentido, a gente vai fazer um debate aberto, depois, em seguida, fazer uma redação, né, para avaliação, né, podemos fazer a avaliação através da redação. Seria, então, duas partes. A primeira parte é sobre o debate, sobre os pontos trabalhados sobre a violência, e o segundo, né, o que os alunos entenderam sobre o tema, e enfatizando sempre a importância da educação para a melhora do contexto da violência, né? Para a redução da violência. Toda vez que a gente afasta um jovem da rua, cada vez que a gente afasta um jovem da violência, eu acho que são pontos positivos. Infelizmente, a gente tem que comemorar com pessoas, infelizmente, né? Não levamos só estatisticamente, porque se formos pensar só de forma estatística, é muito desanimador, digamos assim. Então, podemos olhar mais para individualmente, né? Não, individualmente, toda vez que se um professor tem um aluno que ingressou na faculdade, que fez um curso profissionalizante, que conseguiu um emprego legal, isso é um ponto importante que o professor tem que valorizar e ver que o seu trabalho fez efeito e que aquele jovem não se envolveu em coisas erradas, não se envolveu em violência e que está conseguindo ter uma vida bacana, uma vida legal, está dando orgulho para sua família. Esse é mais ou menos o meu projeto, usando o recurso de retroprojetor para ilustrar, para mostrar, passar as reportagens. A avaliação teria observação da participação individual dos alunos. E aí vamos abordar alguns pontos da educação, quais caminhos que a educação pode trabalhar. Quando a gente fala em educação, eu não estou falando só educação formal em sala de aula, mas assim, também mostrar para os alunos que a gente pode ter um outro tipo de educação, que é visita a um museu, a um livro, ler um livro, assistir um bom filme, um filme inspirador, que conte uma história bacana de superação. Toda vez que, né, eu acho que mostrar esse caminho também para o aluno, que ele pode procurar outras fontes de educação, que a educação não está só dentro de sala de aula, mas está em várias partes. Participação de eventos culturais, participação, né? Muitas vezes atividades culturais dentro da sua própria comunidade. Tudo isso são formas de educação, chamada educação não formal, mas que é muito importante para ampliar os horizontes dos alunos. Uma visita à Casa de Cultura, que muitas cidades têm, a gente tem na nossa própria cidade, tem a nossa Casa de Cultura, que retrata muito a nossa cultura, a cultura caiçara, e tantas outras, né, cidades também que tem lá a sua Casa de Cultura, que o aluno pode visitar. A participação em algum evento cultural da cidade, a visita a um museu, a um passeio em uma cidade vizinha, a leitura de um bom livro, assistir um bom filme, uma boa reportagem, né, que faça o aluno refletir sobre aquele tema, que faça o aluno pensar
em novas possibilidades para a sua vida, né? Dessa forma, acredito eu que são formas de educação e que vai ampliar os horizontes dos alunos, dos jovens, e dessa forma eu acredito que a gente vai estar trabalhando para uma melhora na qualidade de vida desses alunos e, né, acredito eu que, né, a redução, como eu falei, é individual, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar o indivíduo, porque quando a gente fala de violência, falamos em estatística e isso é muito amplo, muito abrangente e que nos causa muita tristeza se a gente formos olhar para esse lado. Então, o importante é a gente olhar o aluno individualmente e toda vez que a gente puder recuperar um jovem, toda vez que a gente puder incentivar um jovem, toda vez que a gente puder incentivar um nosso aluno a continuar na sua vida escolar, na sua vida acadêmica, é uma vitória coletiva para toda a sociedade. Esse é o meu projeto e, né, acredito eu fico assim bastante temerosa e preocupada com o futuro dos nossos jovens, que a gente vê que a evasão escolar realmente é um problema sério, principalmente agora na pandemia. Muitos jovens desocupados na rua e que não estão levando tão a sério a educação. Mas esse é um apelo para as famílias para que persistam na educação dos seus filhos, que não abandone, que não deixe de lado, que não reduza a importância, né? Que acho que agora mais que nunca a gente tem que dar ainda mais importância para a educação, porque esse é o caminho para a melhora de vida de muitos jovens, de muitos alunos, de muitas famílias, de uma comunidade inteira. E é dessa forma que a gente vai poder superar a violência através da educação, de políticas públicas, de educação, de projetos culturais, projetos voltados para a cultura local. E o papel do professor é esse, é incentivar o aluno sempre a persistirem no seu estudo, a não desistirem dos seus sonhos, dos seus objetivos, e porque isso é o que a gente leva para a vida. Eu espero estar contribuindo um pouco com esse projeto e futuramente eu espero poder colocá-lo em prática dentro de sala de aula. Muito obrigada a todos, boa tarde.